Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar a unidade 4, a Era Vargas. Vamos lá? Livro, página 48. Era Vargas, vocês já imaginam, né? Essa figura já apareceu na aula passada, Getúlio Vargas. Por que será que tem uma Era Vargas? Era remete o quê? Remete à época, né? Então vamos lá. O governo de Getúlio Vargas durou de 1930 a 1945. Nesse governo ocorreram diversas mudanças sociais e econômicas. Isso rendeu a ele grande popularidade, mas também muitas críticas por sua maneira de governar, como veremos a seguir. Ao longo do período em que Vargas esteve à frente do governo brasileiro, é conhecido como Era Vargas. É um período da história cujos acontecimentos diferenciam de outros períodos. Ficou tão marcado que ficou conhecido como a Era Vargas. E pode-se dizer ser dividido em três partes essa era Vargas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Bom, temos aqui soldado paulista na Revolução de 1932, que teve início em 1930 e foi até 1934, que ficou conhecido como o governo provisório, não é mesmo? Aí vemos veio depois o governo constitucional, que tem a ver com a Constituição, né? O que é a Constituição mesmo, pessoal? É o conjunto de leis, né? Então, esse período vai de 1934 a 1937. A Constituição de 1934. E depois temos o Estado Novo, né? Que é um governo onde houve muita censura, né? O jornal era censurado durante o Estado Novo, e não só o jornal, muitas outras coisas. Nós vamos estudar isso a seguir. Que esse governo do Estado Novo vai de 1937 a 1945. Então, pessoal, esse é um esqueminha que nos resume basicamente a era Vargas, tá? Temos aqui, ó, olha ele aqui, ó, pleno aqui, ó, Getúlio Vargas. Vamos saber um pouquinho mais sobre o governo Vargas. Bom, vamos começar falando sobre o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Os primeiros anos de Getúlio Vargas no governo foram caracterizados por seu esforço em manter-se no poder. Com esse objetivo, Vargas buscou apoio político em várias regiões do Brasil, substituiu governantes de alguns estados e aliou-se a governantes de outros. Ele se esforçou também para obter a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. Esse conjunto de fatores possibilitou a sua permanência na presidência do país. Aqui a gente tem uma foto, esse é o Getúlio Vargas, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Nós temos uma foto de Getúlio Vargas ao centro. Essa foto foi tirada no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com o chefe
do governo provisório, em 1930, ok? Bom, depois vamos para o movimento constitucionalista. Vargas, nos primeiros anos como presidente, ele retirou muitos políticos antigos dos seus postos. E, com isso, é claro, ele desagradou-os, né? O estado de São Paulo concentrava o maior número de políticos insatisfeitos com as medidas de Vargas. Muitos deles pretendiam retomar o poder, e para isso eles exigiam a elaboração de uma nova Constituição. Por isso que esse ficou conhecido como governo constitucional. Vocês já sabem, Constituição é o conjunto de leis que regem um país. A insatisfação crescente levou os paulistas a se rebelarem contra o governo federal. Em 9 de julho de 1932. Essa data, em todo o estado, todos os opositores saíram às ruas dispostos a enfrentar as forças do governo federal. Entre os revoltosos, haviam militares, operários, estudantes e políticos. Todos eles estavam abaixo da ditadura. Esse cartaz que ele foi elaborado pelos paulistas, ele está criticando o governo de Getúlio Vargas. Esse cartaz foi criado em 1932, né? Vocês podem ver que temos aqui, ó, o Getúlio Vargas, ele está na mão de provavelmente de representando um bandeirante, né, segurando Getúlio Vargas. E aí, nesse cartaz, Getúlio Vargas, ele aparentemente, ele é frágil, né? E claro que isso é uma caricatura. Aqui por trás nós temos os militares segurando a bandeira do estado de São Paulo. Bom, embora contassem com o apoio de outros estados na intenção de obter uma nova Constituição, os paulistas, eles lutavam com recursos próprios contra as forças do governo federal. E assim, eles foram derrotados em outubro do mesmo ano. De ouro para a vitória. Esse aqui é um cartaz que foi veiculado, ou seja, foi distribuído no estado de São Paulo durante o conflito entre paulistas e as forças do governo federal. Após o início desses combates, diversos cartazes como esse estimulavam a população a fazer doações em favor das tropas paulistas, para que eles tivessem mais forças para se rebelarem contra o governo federal. Então, a gente pode ver aí que o governo de Getúlio Vargas, ele não foi um governo nada calmo e que também não agradou a todos, né? Vamos para a Constituição de 1934. Bom, com as pressões por uma Constituição, como essas pressões elas continuavam após a vitória armada contra os paulistas, mesmo os paulistas sendo derrotados, essas pressões para uma nova Constituição continuou. Então, Getúlio Vargas, ele procurou diminuir o clima de tensão que havia provocado a Revolução Constitucionalista de 1932. Assim, quando foi no ano de 1933, um grupo de políticos ele foi convocado para a elaboração de uma nova Constituição.
Essa convocação, ela acalmou até uma parte da população e permitiu que Vargas desenvolvesse muitas negociações políticas enquanto a Constituição era planejada. A nova Constituição, ela foi publicada em 16 de julho de 1934 e ela garantia importantes direitos à população, como o ensino primário gratuito, o voto secreto e o voto feminino, salário mínimo, direito a férias para todos os trabalhadores. Essas são três dos maiores direitos garantidos e importantes dessa nova Constituição de 1934. O voto feminino e o voto secreto foram as duas mais importantes conquistas políticas dos brasileiros com a Constituição de 1934. No entanto, o direito de voto era restrito a pessoas alfabetizadas, tá? Assim, a maioria da população que era analfabeta ainda continuou afastada do processo eleitoral. Vamos para as atividades. Qual foi o principal objetivo de Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, no período anterior à elaboração da Constituição de 1934? Qual foi o principal? Gente, o principal objetivo de Getúlio Vargas era continuar na presidência, né? Para isso, ele estava estabelecendo arranjos políticos e ele tirou alguns, chegou a tirar alguns adversários do poder, não é? Então, o objetivo dele era continuar na presidência. E para isso, ele arrumava alguns arranjos políticos para poder continuar e acabou até tirando alguns adversários do poder. 2. Observe o cartaz e faça o que se pede. Avante. Cada paulista válido é um soldado. O que essa imagem descreve? Bom, essa imagem mostra o quê? Mostra um homem com trajes o quê? Ele é o quê? Ele é um traje, ele está com um traje de um civil, de uma pessoa normal, ele está com um traje de um bandeirante ou ele está com um traje militar? Esse homem ele está com traje militar, né? E ele está caminhando de maneira firme, né? Segurando até uma arma. E no fundo tem uma bandeira. Aliás, tem duas bandeiras, né? Tem duas bandeiras que fazem referências ao país e ao estado. Então, essa imagem ela descreve o quê? Qual foi, que época foi, né? O movimento constitucionalista, a Constituição de 1934, ou foi o governo provisório? Então, aí é com vocês, tá? Bom, qual é a imagem transmitida? Qual é a mensagem, pessoal? Perdão. Qual é a mensagem transmitida pelo texto? Ó, no texto do cartaz está falando: avante, cada paulista válido é um soldado. O que quer dizer avante? Quando você fala avante, você está incitando os cidadãos ou povo, né, a participar de alguma coisa, né? Em prol de alguma coisa. O que eles queriam? Eles estão incitando, esse cartaz, ele está incentivando os paulistas,
né? Porque está falando, ó, cada paulista é válido. Então, é um cartaz que está incentivando os paulistas a participar em prol de uma nova Constituição do Brasil, né? 3. Escreva V para verdades e F para falsas. Apesar de derrotas no conflito, a reivindicação dos paulistas foi atendida com a população na Constituição de 1934. Ou seja, houve uma nova Constituição? Falso ou verdadeiro? O direito ao voto feminino garantiu que a maioria dos brasileiros pudessem votar? Tinha um empecilho ali, né? Qual era? Vargas utilizou o período de elaboração da Constituição para fazer negociações? Falso ou verdadeiro? Então é isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês no Google Class. É muito importante que a gente estude o nosso passado, a nossa política do passado, concordando ou não, certo? Para que a gente consiga, mesmo que seja muito difícil, né? Entender como nós chegamos nos dias de hoje, tá bom? Desculpa a minha cara de morta, que eu tenho ciência que a tia tá com cara de morta, de tipo zumbi, mas é que existem dias no mês que as mulheres sofrem muito. E eu estou naqueles dias. Então, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês amanhã no Google Class com essa página 51 feita. Ah, lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu agora no Google Class, com as outras professoras, vamos fazer o seguinte. O cronograma será material, ou seja, vocês não vão conseguir postar nada no cronograma. O cronograma ele vai explicar o que é para fazer, o vídeo que é imprescindível ser assistido, tá? Tem criança que não está assistindo o vídeo, aí me manda mensagem, eu vou lá e respondo, mas eu percebo que a pessoa não assistiu, porque eu estou falando sobre aquilo na aula. Tentem assistir as aulas, porque a gente grava com muito carinho, a gente estuda antes de gravar, tem vergonha. Então, vamos trabalhar em equipe. Outra coisa. Então, ó, o cronograma será feito material. Quando é material, não tem como vocês postarem. Aí, a tia Vanessa vai fazer uma pasta num tópico lá que vai estar escrito correções. Essa pasta só vai ficar disponível depois do nosso encontro no Zoom. Por quê? Porque a maioria das crianças estão, não vocês, de toda a escola, tá? Elas estão fazendo a lição e já postando a foto ali. Só que daí o que acontece? Acontece a correção no Zoom, muitas vezes tinha coisa errada, e a criança, depois que arruma, ela não posta a foto certa, com a correção feita, tá? Então, vai ter uma pasta lá que ela já fica programada, acabou o Zoom, ela vai ficar disponível com vocês com a correção do livro e já vai ter a correção do Zoom. Aí sim vocês vão postar a atividade para a professora olhar com muito amor e carinho, tá bom? Um beijo, encontro vocês. Até mais. Ah, tem mais uma novidade. Na quinta-feira, dia 6, nós teremos aula gravada de história. Até então, a gente só havia tido aula gravada de matemática. Mas o nosso conteúdo de história, pessoal, ele precisa ser estudado, é importante. Então, uma vezinha por semana ou a cada 15 dias eu vou deixar uma aulinha gravada de história para vocês, tá?
Não pense que a tia faz isso para judiar. Não, gente, para mim dá o maior trabalho gravar. Eu faço por vocês, tá bom? Então, dia 6 vai ter aula de história gravada, igualzinho são as aulas de matemática gravada. Eu gravo, assiste e não tem encontro no Zoom, tá bom? Mas aí qualquer dúvida, a gente se encontra no Zoom e vocês me perguntam e eu respondo e tá tudo certo. E um beijo e tchau.